Você já entrou numa operação e se sentiu perdido, sem saber até onde o mercado poderia ir, ou quais regiões você poderia soltar parcial, ou até mesmo sair da operação? Pior ainda, você entrou numa operação, acreditou que o mercado iria seguir aquela direção, aí ele deu uma barrinha michuruca contrária e você acabou encerrando o trade antes da hora. Se você se sente sem clareza dentro da operação e consegue identificar uma boa oportunidade de entrada, acredito eu que a sua maior dificuldade não seja na técnica, e sim na projeção de alvos. Então, projetar os possíveis alvos para o movimento. Mesmo que você não esteja dentro daquela operação, até para você buscar o movimento de reversão de tendência. Então, a projeção, ela é uma ferramenta que desde que eu descobri ela, que eu aprendi com a minha mentora, ela tem transformado a minha maneira de operar. Isso desde 2024 que eu passei a utilizar a ferramenta de projeção de alvos. Ela foi uma das ferramentas que mais mudou a maneira de operar para mim, né? Porque eu pegava poucos pontos, então com a projeção eu consegui identificar onde tem mais probabilidade do mercado chegar. Ela foi a responsável por me trazer tranquilidade durante a operação, porque eu passei por um período em que eu movia muito stop, então eu até consegui identificar a entrada, mas antes do mercado bater, talvez minha primeira parcial, eu já tinha encerrado a operação porque ele tinha feito uma barra contrária ao meu trade. Eu acredito que o que mais quebra o trader não é acertar ou errar a entrada, é não ter clareza até onde aquele movimento pode chegar. Porque uma operação boa que você acerta, você carregando até os alvos, ela vai pagar os seus prejuízos, né, quando você tomar um loss. E fazer a projeção faz com que a gente se mantenha tranquilo e não se desespere quando o mercado começa a vir contra aquilo que a gente esperava, né, contra a nossa posição. O preço volta um pouco contra você. O que acontece? Você se desespera? Você se mantém tranquilo? Você acredita que ele vai continuar o movimento? Ou você zera a posição? Você sai do trade, você diz, eu não quero perder, eu vou encerrar essa operação aqui no break-even e amanhã tem mais. Quando a gente faz uma projeção de alvos, a gente para de agir emocionalmente. Então, a gente vai ter uma ferramenta ali que vai nos ajudar a projetar os possíveis alvos intraday para aquele movimento. Isso funciona também no macro, mas como eu estou falando aqui de day trade, que é o que eu mais opero hoje em dia, eu quero compartilhar essa ferramenta com vocês. Eu vou mostrar aplicando no gráfico e como que é a ferramenta que eu utilizo. Então, vamos lá, gente. Essa aqui é a ferramenta que eu utilizo, tá aqui na minha barra de ferramentas. Ela é a projeção de Fibonacci. Eu vou marcar aqui para vocês uma projeção, por exemplo, essa aqui do primeiro dia de hoje, que é o dia 6 de abril, que seria a projeção da barra 1. Eu já explico para vocês como que a gente traça, mas eu quero que vocês reparem nos alvos. Quando vocês pegam essa ferramenta no Profit, se você ainda não configurou ela vai vir com mais alvos de Fibonacci. Então, como que vocês vão fazer essa configuração? Vocês clicam em cima dela, né? Depois que tu já pegou na ferramenta, joga no gráfico, clica em cima dela, vem aqui nesses 3 pontinhos, e você vai em níveis. Então, esses daqui são os 4 níveis que eu utilizo. O 0%, o 61,8%, 100% e o 161,8%. Então, eu mantenho esses 4 níveis. Normalmente, quando tu recém pegou essa ferramenta, vai aparecer o 38, alguma coisa e o 50% também. Então, você clica nele e bota remover. E se você quiser acrescentar algum outro nível, é só você escrever aqui. Por exemplo, se eu quiser acrescentar o 200%, eu clico aqui em 200 e boto em incluir. Eu gosto de deixar os níveis aparecendo, então eu tenho essa opção aqui, mostrar níveis de Fibonacci. Aqui vem um detalhe muito importante. O 100%, eu vou falar para vocês que ele é o alvo principal da operação. Então, ele é um alvo que o mercado mais cumpre. Depois desse alvo, se ele continuar a tendência que a gente está esperando, ele tende a buscar o 161,8, mas não é na maioria dos casos. Na maioria dos casos, ele paga apenas o 100%. Então, é uma região onde a gente vai largar mais contratos, onde a gente vai ter mais atenção, a gente vai ver se tem confluências de topos e fundos anteriores. Então, como é que eu destaco o 100%? Eu clico em cima dele, venho aqui em estilo, eu botei tracejado e você pode também alterar a cor. Antigamente, o meu 100% ele era um rosa, bem fúcsia, se eu não me engano, mas hoje em dia eu uso ele preto, assim, que eu gosto mais, assim, eu mantenho só apenas as regiões como linhas coloridas. Eu boto aqui em definir como padrão, assim, toda vez que você traçar a sua projeção de Fibonacci, ele vai ficar dessa maneira que você está configurando aqui. Se você não definir como padrão, toda vez que você fizer a projeção, você vai ter que ajustar as configurações. Então, é muito importante que você deixe salvo ela aqui como padrão. Você bota aplicar e ok, pronto. A ferramenta vai ficar igual a essa aqui, ou se você quiser colocar de outras cores, vai ficar semelhante.
Então, o que eu quero falar para vocês? A primeira projeção do dia é a projeção da barra 1. Então, se o mercado deu uma ativação para um movimento de alta, nós vamos fazer, vamos pegar do fundo da barra 1 ao topo da barra 1 e projetar esse movimento. Lembrando sempre que o alvo principal é o alvo de 100%. Ah, ele sempre vai cumprir? Não, a gente tem um exemplo aqui no dia de hoje em que o mercado não cumpriu. Ele pagou apenas o 61 e depois fez um movimento contrário de baixa. Então, o que eu tenho que fazer quando ele faz o movimento contrário? Eu sempre vou pegar do topo mais alto, então, por exemplo, esse aqui foi o topo mais alto que o mercado deixou, até o último fundinho, que foi esse aqui, essa barra vermelha, ó. Porque vocês têm que imaginar mais ou menos esse movimento, ó, uma pernada de alta, isso aqui é uma pernada, ó, por quê? Porque ele fez um movimento de alta, ele produziu duas barras compradoras e essa aqui foi uma barra vermelha, uma barra de pausa. Depois ele produziu uma segunda pernada de alta, fez uma outra pernadinha de... Essa aqui já não vai ser uma pausa, porque não é apenas uma barra, esse aqui já é um pullback, que a gente chama, né? E aqui ele já falhou topo, então ele quebrou a estrutura, renovou, confirmou uma tendência de queda. Então, como que nós faremos a projeção desse movimento de baixa? Deixa eu apagar esses desenhos aqui. Como que nós faremos a projeção desse movimento de baixa? A gente vai pegar do topo mais alto, independente se eu vou entrar aqui, se eu vou entrar aqui, se eu entro aqui, independente do seu ponto de entrada, a projeção não vai mudar. É muito importante que você tenha isso em mente. Ah, eu vou entrar aqui embaixo, então eu vou fazer a projeção dessa pernada. Não, a projeção é sempre do topo, lá da ignição do movimento, da primeira pernada que deu origem ao movimento. No caso, a primeira pernada de queda foi essa. Então, tu vai fazer a primeira pernada deste topo aqui até este fundo, né, que foi o movimento de baixa. Dito isto, vamos fazer outras projeções. Vamos aqui para esse dia. Então, aqui, primeira projeção do dia, a barra 1, ó, é uma barra elefante. Lembrando que o alvo de 100% é o meu alvo principal. Ele nem chegou a bater no 61, gente. Olha só, desse dia aqui. Então, quando ele fecha dentro da 8, se eu tô comprada, se eu tô dentro dessa operação, eu vou ficar segurando esse trade para ver se ele vai lá no 100%? Não, a gente vai sair do trade, porque nós somos day traders, né? Se ele der uma nova oportunidade de entrada, a gente vai tentar carregar até o 100%. Mas ele só foi atingir esse alvo na parte da tarde. Vamos aqui... Opa, mexi na minha linha aqui. Vamos aqui para este dia, olha só. Esse dia, por exemplo, a barra 1 foi violinada, então nós temos que pegar do fundo da barra 2 ao topo da barra 1, ó. O mercado pagou todos os alvos, incluindo o 161,8, que é um alvo adicional, né? Vamos fazer agora a projeção do movimento contrário. O que é um movimento contrário? Por exemplo, o mercado vinha de uma tendência de alta e passou a reverter. Então, que projeção que eu faço nesse caso? Eu vou lá na minha ferramenta de projeção, eu gosto de usar o imã também, tá, gente? Se vocês... esse imã é essa ferramenta aqui, ó, que eu tô com o mouse em cima, vocês podem pegar. Então, sempre do topo ao último fundo que o mercado produziu, que foi esse aqui. Então, a primeira pernada do movimento de queda, que foi essa aqui, ó. E ele pagou o 100% e o 161,8. Olha só que interessante, né? Então, a primeira projeção do dia, ó, barra 1. É bem simples, gente. Primeira projeção do dia, barra 1, ó, seria essa. Ele pagou apenas o 61,8. O que a gente já pode ver aqui nos últimos dias? Um padrão. Os últimos dias o mercado não vem pagando a projeção, não vem pagando imediatamente a projeção da barra 1. Ele vem pagando apenas o 61,8. Se eu já estou ligada nisso, nos próximos dias, até que ele comece a novamente pagar o 100%, eu já vou entregar mais contratos no 61, em vez de tentar carregar até o 100%. Então, a gente tem que ficar sempre observando os novos padrões que o mercado vão fazendo. Há um mês atrás, o mercado pagava tranquilamente o 100% da projeção da barra 1. Agora, a gente já está percebendo que ele está pagando apenas o 61, na maioria dos dias, né? E aqui, a projeção do movimento de alta, nós poderíamos fazer esta pernada aqui, foi a última pernada de queda, ó, projetando para cima. A gente sempre vai ter duas possibilidades, tá? Quando é para projetar movimentos assim de reversão. Pode projetar essa última do movimento de queda ou a primeira do movimento de alta, que seria essa aqui. Como que eu sei qual que eu vou projetar? A gente escolhe a menor, né? Então, essa aqui ficou um topinho um pouquinho mais baixo, então eu prefiro fazer a menor, que ele vai atingir os alvos primeiro, ó. Ele bateu certinho lá no 100%, e olha que interessante, esse 100%, ele estava confluindo com fechamento de gap, ó. Então, quando isso acontece, quando a gente tem a região de 100% confluindo com uma máxima, uma mínima, um fechamento de gap, uma média de 200, né, de algum tempo gráfico,
ele normalmente paga, porque além dele ter aquele alvo para buscar, ele tem uma região de interesse próxima. Então, vou fazer aqui um resumo para vocês. A primeira projeção do dia sempre vai ser da barra 1, para vocês entenderem. Ó, esse dia aqui, mercado, primeira projeção do dia seria da barra 1. Então, a gente teria esta projeção. Se vocês repararem, o mercado ele cumpriu o alvo de 161 e ele continuou o movimento de queda. O que eu tenho que fazer aqui? Eu vou seguir somente com essa projeção? Não. Se eu tiver contratos ainda, ou até mesmo que eu não esteja na operação, até para me ajudar a procurar uma reversão, eu vou mudar a minha projeção. Eu vou fazer a projeção da pernada. Então, vai ser do topo da barra 1 ao fundo da barra 2. Por quê? Porque a barra 1 e 2 foi uma pernada, ó. Essa barra 2, ela produziu um pullback oculto. Por quê? Porque o mercado caiu até aqui embaixo e como ela deixou pavio, indica que o mercado subiu e depois a 3 e 4 produziu uma segunda pernada. Então, a gente sempre faz baseado nas pernadas, tá bom? A projeção. Posso depois gravar um vídeo só sobre pernadas, se vocês tiverem muita dificuldade de identificar isso, mas é só imaginar os movimentos que o mercado está fazendo, ó. O mercado está fazendo. Então, a projeção seria essa, ele pagou certinho o 161,8. E olha aqui que interessante, no 100% a gente tinha confluindo aqui uma região de interesse forte, porque se tá essa linha mais grossinha aqui, essa azul e essa preta, quando tem alguma linha mais grossa no meu gráfico, quer dizer que é uma região mais relevante, né? Tanto do que o mercado vem respeitando há mais tempo. Só para deixar bem clara essa questão de pernada, ela vai ser uma impulsão antes de uma correção. Então, que nem aqui, o mercado fez uma impulsão de venda, fez uma pequena correção, uma segunda impulsão, portanto, uma segunda pernada e uma segunda correção, né? Mas a gente não projeta as correções, a gente vai se basear sempre no primeiro movimento que vai originar a tendência. Ele que é importante para nós. Que nem aqui, esse movimento de alta, ó. Nós faríamos, então, nós temos duas opções. Nós podemos projetar do fundo até esse topo aqui, né? Ó, que seria o primeiro movimento de alta que ele produziu, ó. Seria esse aqui. Então, ele subiu, caiu, subiu. Então, essa aqui foi a primeira, no caso, uma única barra que foi a única responsável pelo esse movimentinho de alta. Poderíamos fazer essa projeção que é a menor. O mercado continuou a tendência, ele continuou querendo buscar alvos maiores, mais para cima, né? Então, eu vou pegar do fundo da barra 19 ao topo da barra 16. Por que a barra 16? Porque aqui foi o último pullbackzinho, né? O último topinho que o mercado deixou. E ele pagou certinho o alvo de 100%. E, novamente, o alvo de 100% está correspondendo ao fechamento de gap. Então, nós temos uma confluência, fechamento de gap, alvo de 100% e regiões de interesse aqui. Então, quando isso acontece, ressalto para vocês que o alvo de 100%, ele é o alvo principal. E eu vou contar um detalhe grandioso para vocês e que vai fazer total diferença. Eu não olho apenas o alvo de projeção, que nem eu falei aqui para vocês, eu olho se temos algumas confluências com aqueles alvos. Porque, por exemplo, vamos supor que o 100% estivesse aqui, ó. O 100% estivesse aqui da projeção e o 161 estivesse aqui. Eu iria acreditar que o mercado viria buscar o 161. Por quê? Porque aqui nós temos o fechamento de gap, né? O mercado está fazendo um movimento contra o gap, então a gente acredita que ele vai fechar esse gap. Lembrando que os gaps sempre estão fechados, mas não necessariamente no mesmo dia. Mas quando está pertinho assim, normalmente o mercado busca eles, né? Então, como estava pertinho assim, eu iria imaginar que o mercado iria atingir esse alvo, mesmo o alvo de 100% sendo o alvo principal. Então, todos os dias, você vai ter que fazer essa leitura, ver se tem algum topo ou fundo próximo. Isso vai te ajudar a carregar mais a operação quando você estiver num trade vencedor. Então, você vai ser ainda mais lucrativo dentro dessa operação. E quando você, se você tiver, por exemplo, de fora dessa operação, dificilmente você vai caçar uma venda aqui no meio, sabendo que ele tem alguma região forte para buscar. Então, isso também vai te ajudar a evitar de procurar operações contra a tendência, identificando que ele ainda tem alvos para buscar. É isso, gente. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like aqui, ajuda muito o canal. Esse é meu primeiro vídeo, eu espero que tenha agregado algum conhecimento para você. E se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. E aproveita para se inscrever, que eu tô começando agora. Mas a ideia é trazer muito conteúdo prático para vocês. Direto ao ponto e que realmente vai ajudar no dia a dia ali nas operações. E se você quiser se aprofundar um pouco mais dentro do operacional que eu utilizo, eu vou deixar aqui na descrição o link do e-book da minha mentora, que é o operacional que eu utilizo. Então, ela juntou em um e-book, em uma forma de livro, né? Com exemplos do gráfico, como que acontece, inclusive fala sobre projeção também lá nesse e-book. Lá tá toda a estrutura que eu utilizo nas minhas operações. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, pode mandar aqui também.
adorar trazer conteúdos que façam sentido para vocês. Um beijão!